Boa noite. Nessa live a gente vai falar sobre o agir de Deus. E a gente vai ter uma convidada, duas convidadas muito especial para poder falar sobre essa espiritualidade com a gente hoje, sobre o agir de Deus e nossos testemunhos, né, na nossa vida. Boa noite, Lorena. Boa noite, Kelly. Boa noite, Tamires. Boa noite, Grace. Eduarda. Então eu vou convidar aqui a Andréia e a Neidiane e a gente vai falar sobre o agir de Deus nas nossas vidas, tá? E a Andréia, ela tem um testemunho de vida para poder dar pra gente. Eu tenho certeza que a história dela vai impactar muitas vidas e vai transformar muitas vidas, né? Vou esperar as meninas chegarem aí. E mandem perguntas, tá? Boa noite, Rosilene. Gente, tá chegando o nosso piquenique de negócios. Se você ainda não fez a sua inscrição, tem o link aqui na minha bio do meu perfil. Já entra lá e já faz a sua inscrição. No final da inscrição, que é um formulário que você vai preencher com algumas perguntinhas pra gente conhecer melhor vocês. No final vai ter um link do grupo que você vai cair pra dentro, que é o link do grupo do piquenique, onde será postado mais informações, tá? Amanhã eu vou postar mais informações para vocês, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, até chegar no domingo. Então, o Piquenique de Negócios é um projeto que surgiu, né, nos nossos corações para reunir pessoas, não só mulheres, mas reunir pessoas que querem se conectar, fazer transbordo, compartilhar o que você já sabe, o que tem dado certo. E a gente também falar sobre o reino, né? Que é uma coisa que não dá para ficar sem falar, né? Então a gente vê que a diferença que faz a gente ter negócios, ter empreendimento, ter famílias sem a base espiritual, né? Sem a base de Jesus, né, com a gente e seguindo os passos dele, né? Andréia, as meninas já chegaram? Fala um oi aqui. Se você não conseguir pedir para entrar, fala um oi que aí eu vou te aceitar, beleza? Gente, esse piquenique é para ir só para quem já é empresário, quem tem empresa, que é isso, que é aquilo. Gente, claro que não. Recebi uma mensagem de uma pessoa falando assim: ah, eu fiz a inscrição, mas eu tô na dúvida se eu vou, porque só vai estar as top lá. Gente, então esteja junto com as top. Não sei o que é top pra você, mas se você não empreende, se você não tem empresa, mas não necessariamente você precisa de ter empresa. Se o seu coração tá pedindo pra ir, se você tá sentindo a energia, a frequência, então vá, tá? Vai ser no domingo agora, dia 6 de fevereiro, a partir das 9 horas da manhã, ok? Então não é pra ir um grupinho de pessoas, eu quero todo mundo lá, tá? Seja as top, se você imagina assim. Pois é. Então, a gente tem muito o que compartilhar, a gente tem muito o que transbordar. E mesmo você que acha que não tem nada pra ensinar, você tem, tá? Mesmo você achando que você não tem nada pra ensinar, todo mundo tem alguma coisa pra ensinar. Todo mundo tem alguma coisa pra aprender, tá? Isso sim, você pode ter certeza. Deixa eu ver se tem uma porta batendo ali. Ô, Xande, fecha essa porta pra mim, fazer um favor. Bora, cadê as meninas, gente do céu? Isso que ele falou aqui, ó, quebre a crença de não merecimento, né? Então, às vezes a pessoa olha, tá reunindo um grupo X de pessoas e eu não mereço estar junto com elas. Claro que você merece. Você merece estar junto de todas, né? Para pegar os códigos, para pegar a modelagem, para saber o que aquela pessoa tá fazendo que você ainda não fez, né? Boa noite, Janine. Neide chegou. Boa noite. Bora lá. Boa noite, Cibele.
Gente, assim, vai ser incrível. A gente quer todo mundo lá, tá? E não fiquem com essa ideia de que é só para um grupo de pessoas, tá? Eu quero todo mundo lá. A gente quer todo mundo lá, tá? Essa Itabira vai estremecer. Olá, Oi, boa noite. boa noite. Tudo Tudo bem? bom? Graças a Deus, menina. E aí, O que bora? aconteceu? Você não estava online? Eu entrei aqui e você não estava? Uai! Caiu? E eu tava aqui, esperando vocês aparecerem, não aparecer. Vou colocar a Andréia aqui agora, vou chamar ela. A sua live não estava aparecendo lá, não. A gente vai ter que enviar, porque não está aparecendo. Que isso, gente, doideira. Falando em não tá aparecendo, eu vou compartilhar aqui o link lá no nosso grupo do piquenique. Pode ser que, que eu suma aqui um. Sumir aqui só para ir lá no grupo, compartilhar o link com as meninas. Janine falou, vamos todo mundo, gente. Lorena falou, é para todos do reino, é isso. Vamos enviar a live, galera, aqui no botãozinho do transbordo aqui, que é o aviãozinho do Instagram. Já compartilha com todo mundo aí essa live. E bora começar. Andréia, manda um oi aí para eu te localizar de novo. Ah, não, peraí, deixa eu ver aqui. Se eu consigo clicar em cima dela. Não. Ela vai ter que mandar um outro oi aí. Andréia, manda um oi na live aqui para eu poder te localizar mais fácil. Ou então, ah, não, peraí. Eu consegui te achar. Convidar. Aí convidei a Andréia. Neide, você quer introduzindo alguma coisa aí? Pode mandar bala. Oi, André tem voz finalmente aí. agora. Boa noite, Boa Andréia. noite, pessoal. Boa Tudo bem com noite. vocês? Neide, Kézia, como é que Oi, vocês estão? tudo bem? Fala comigo, Seja como muito esse dia está? bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Galera, eu vou deixar os comentários. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar no meio da tela e arrastar para baixo para os comentários não ficar no rosto das meninas, tá? É só vocês clicarem na tela e arrastar para baixo, que aí só fica duas linhazinhas de comentário e aí não fica no rosto de ninguém, tá? E aí a gente vai interagindo, beleza? Boa noite. Bora lá, então. Pessoal, todo mundo mandando aviãozinho aí para os colegas, para as amigas. Tem Isso. muita gente que precisa de ouvir o que vai ser dito aqui hoje, hein? Muita gente. Todo mundo pode transbordar começando agora, mandando um aviãozinho. É isso aí. Bora compartilhar a live. Vai metendo o dedo no coração aí também, com o Instagram entender que a live é top É e vai entregar para relevante. mais pessoas também. Exato, isso aí. E aí, Neide, como é que você tá, minha filha? Tô enviando aqui. Tava enviando, tava aqui caladinha, né? Tá caladinha? Tudo bem, graças a Deus. Tá curiosa, né, André? Eu sei que você tá curiosa. Curiosa? Imagina! Ó, eu já mandei os meus transbordos aqui, hein, pessoal? Já mandei o Também link já mandei, também. gente. Bora lá então. Antes da André entrar, eu perguntei se a Neide queria introduzir alguma coisa antes da André começar a falar. Pode Por falar. favor, Neidiane. Assim, hoje eu tô meio no bastidor, né, Andréia? Então, bora lá. É com No nós, bastidor. Kézia. Mas eu acredito que não, eu acredito que pode ter gente aqui que não conhece a gente ainda, né? Gente nova na live. Então, para quem é novo na live, que não me conhece, meu nome é Neidiane Oliveira, né? Eu sou cristã, gente, não parece não. Vocês viram meus stories aí anunciando a live. Sou mãe da Marilyn, sou coach também, sou coach de empreendedoras e adoro esse tema. A gente vai juntar aqui assim espiritualidade com física quântica, vocês vão entender que esse negócio é tudo a mesma coisa e facilitou muito o meu entendimento de várias coisas e eu acredito que vai assim ser transformador para todos vocês também.
Com certeza, com certeza. Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Andréia, sou empreendedora. Eu sou sócia com a minha mãe e meu pai da Produtos Caseiros Tio Wilson. Sou mãe de duas meninas, a Maria Eduarda, de 11 anos, a Lívia, de 7. Sou esposa, sou empreendedora, sou maquiadora, cabeleireira. É vasto o currículo. Maravilha, maravilha. Não, eu também, pessoal que tá chegando aí, talvez, do perfil da Andréia, eu sou a Késia, sou aqui de Itabira mesmo, também sou casada, ainda não tenho filhos. Hoje eu estou como empresária da beleza aqui na cidade, com uma franquia de salão de beleza. E tenho vários projetos, tenho o projeto do Tricotando Finanças também, que é onde eu falo de educação financeira e investimentos. E agora com o projeto de ser influenciadora do reino, né? E junto com essa mulherada top que a gente está conectando aqui. E hoje a gente vai ouvir aqui a Andréia falar pra gente muita coisa bacana. E o Sabe testemunho quem? dela aí. Késia, quando a Neide falou comigo, eu falo que Deus realmente, ele não une pessoas, ele une propósitos, sabe? Quando a Neidiane foi me falar que você estava fazendo esse movimento, que você começou o movimento, aí que ela foi me falar como que funcionaria, o que que era, eu falei, cara, aqui em Itabira estava faltando isso, alguém que tivesse uma iniciativa que fosse aquele foco, o foco do incêndio. Porque uma floresta, quando ela vai queimar, nunca que o fogo é do tamanho da floresta, a chama não é do tamanho da floresta. Ele começa com aquele focozinho de incêndio. E eu vou te contar uma coisa, eu ia até te mandar, mas acabou que nessa correria, final de mês, fechamento, acabou que eu não tive tempo, mas eu ia te mandar. Quando vocês fizeram aquela live, eu entrei no finalzinho, no outro dia, eu fui fazer uma entrega em um supermercado famoso aqui de Itabira. E quando eu cheguei, veio uma moça me recepcionar, e ela veio me falar, falou assim, oi, você estava na live ontem com as meninas, não estava? Eu falei, estava. E ela disse, menina, que arrebatador, quando live. E aí ela foi me contando das coisas. Eu fiquei e hoje eu já acordei com outro espírito, vendo as coisas de outro ângulo. Eu falei, cara, uma coisa que pra gente é tão simples. É tão simples, é só abrir a boca e falar. É só falar. É uma coisa assim que parece tão assim banal e para outras pessoas que estão ouvindo, aquilo ali vai fazer a diferença. Aquilo ali vai acender o foco de incêndio nela. É por isso que eu falei que boca fechada mata. Por que que mata? Porque se eu estou vivendo algo extraordinário e estou experimentando disso e não abro a minha boquinha para falar, as pessoas não vão saber. Ali tem pessoas que estão depressivos, tem pessoas que estão desiludidos, às vezes com um negócio, né, falido e sem esperança. E se alguém abre a boca e fala, mas muitas vezes a gente pensa assim, eu falo que acontecia comigo, tá? Eu não preciso falar, tem várias pessoas já falando sobre isso. Não preciso eu falar. Mas sabe o que o Espírito Santo falou? Tem pessoas que vai se conectar com você. Tem pessoas que vai se conectar com a Neidiane. Tem pessoas que vai se conectar com a Késia. Porque algo que está dentro dela vai acender o fogo de incêndio na pessoa que está aí do outro lado. São 21 pessoas. Pessoal, vão mandar o aviãozinho, chamar mais pessoas. Tem conteúdo bacana. E o conteúdo aqui é empírico, tá, pessoal? É experiências. Não foi algo que aprendemos. Foi algo que... Tô vendo Duda na live aí. Vai, mãe, arrasa. Eu falei com a minha menina que ela deveria participar dessa live. Pois é, e ela ouviu? Ela é toda introspectiva. Ainda não quer ainda, mas pensa numa pessoa que, assim, tem todo entendimento, até mais que adulto. E ela precisa falar, porque os jovens, eles são os focos de incêndio dessa geração que está vindo aí. Isso. Que as pessoas mais jovens vão se conectar com ela. É com ela, exatamente, isso mesmo.
É o que a Késia tá fazendo agora, né, Késia? Eu sou jovem, não tão jovem, né? Mas tudo bem. Mas é sim, é jovem. Por quê? É o que eu falei na outra live. Sim. Antigamente, você só via pessoas bem mais velhas falando sobre Deus. Sobre o reino, a gente nem ouvia, para falar a verdade. A gente ouvia falando sobre Deus, sobre a salvação. Pessoas mais velhas, muitas vezes não eram muito espiritual e sim religiosas. Sim. Né? Sim. Então acabava que não conectava. Como que a gente conecta? Você tem que estar cheio do Espírito Santo, porque o Espírito que está em mim conectar com quem está do outro lado, e aí o Espírito Santo vai fazendo e a pessoa vai se conectando. Porque é espiritual, é espírito com espírito. Agora, quando eu chegar aqui e começar a falar que eu tô só falando, não conecta, não liga. Outro dia eu li no livro que eu tava lendo, e lá fala assim, que você falou do espírito, aí me fez lembrar, só fazer um comentário aqui. Lá fala que a gente não é um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito que tem uma alma que estamos em um corpo. Que na verdade, a nossa imagem mesmo é o espírito. Que tem uma alma e pertence a um corpo. Né? E tem um detalhe, Késia. Sabe qual a hora que você mais sente isso aí que você falou? Que nós somos um espírito. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Muitas vezes as pessoas acham que a gente é humana e que de vez em quando a gente tem uma experiência espiritual. E não é o contrário. E sabe quando você sente isso a fundo? Quando você vai no velório. Você olha lá, a pessoa está ali. Não é o corpo dela, o humano dela está ali. Mas você sente que a pessoa não está mais ali. Por quê? Porque o espírito dela já não habita mais naquele corpo. Nós somos seres totalmente espirituais, tendo uma experiência humana. Verdade, total. É exatamente isso. Por que quando a gente vai no velório, você olha para a pessoa e você de fato sente, fulano não está mais aqui. Não era para sentir se o corpo dele está ali, ele ainda está ali. Era para ser assim. Se fôssemos humanos, mas a gente está tendo uma experiência humana, mas somos seres espirituais. Isso aqui, ó, é só carcaça. É temporário. Nossa, como diz, né, Lorena? Putz! A Lorena tá indo nus, mas é um putz, né? Isso é verdade. E aí, ainda entra a outra questão. Estamos todos conectados. Então, quando a pessoa ela tem essa noção, ela tem essa consciência, ela realmente vai pensar muito bem nas coisas que ela faz. Por quê? Se estamos todos conectados, o mal que eu faço para você, ele me atinge também de alguma forma. Então, quando a pessoa não absorve isso daí, ela realmente vive fazendo coisas ruins, achando que aquilo dali não está repercutindo na vida dela, né? E é engraçado que quando a gente cuida do espírito, a gente o nosso corpo automaticamente transcende, como é que fala a palavra? É isso mesmo. Sabe? É incrível. Transcende, transborda, né? Isso, transborda automaticamente. E às vezes Sim. a gente vê a pessoa que tá pesada e a gente fala, tem que cuidar do espírito, você sente logo, porque o corpo da gente representa o que o espírito, como o espírito tá. E a Bíblia fala Sim. isso. E, pessoal, por falar em transbordo, você que não mandou um aviãozinho, mostra que essa live é relevante, manda aí, chama mais pessoas para ouvir. Tanta gente, pessoal, que está precisando de ouvir uma palavra de bom ânimo. Pessoas que às vezes está prostrada, que está triste, que está enferma. Vamos ajudar, vamos mandar aviãozinho, chamar esse pessoal para cá para poder a gente incendiar aqui essa live hoje. Bora lá, galera. Bora lá. Pode, então, mete bronca aí, minha filha. Já começa a falar que a galera vai entrando e vai... e você vai transbordando. Duas coisas que a Andrea falou da outra vez. A primeira coisa, que o caminho é para dentro. Gente, é total para dentro. É por isso que é tão importante o autoconhecimento. O caminho é realmente para dentro. Né? Exatamente. Porque se Deus habita em mim, por que o caminho vai ser para fora? É para dentro. E há uma ilusão muito grande. Isso, há uma ilusão muito grande de buscar o externo, achar que o externo vai resolver. E o externo não resolve. A pessoa ela fica com aquele vazio e ela continua com aquele vazio assim,
tenta sanar com outras coisas, com bens materiais, com relacionamentos, com isso, com aquilo. Nunca que aquilo dali fica sanado. Por quê? Porque é para dentro, não é externo, né? Esse caminho é para dentro. E outra coisa que André... Pode falar, desculpa, te interromper. Pode falar, pode continuar. A maior viagem que eu já fiz foi para dentro, foi a interior. Eu vou começar a falar um pouquinho de mim aqui, enquanto isso o pessoal vai chegando, um pouquinho da minha história. Como foi que eu experimentei essa experiência com o nosso Criador, de fato e de verdade. Tá certo? Posso, Kézia? Mete bronca, bora lá. Mete bronca. Então, pessoal, essa live não é só para... Ela tem um propósito, certo? A gente está aqui falando, ninguém está ganhando nada com isso, mas a ideia é o quê? É transbordar na sua vida. Você tem 25 pessoas aí do outro lado. Todos que estão aí veio buscar algo. E eu vou entregar o meu melhor. O que eu empiricamente aprendi tendo essa vida espiritual. Eu comecei a ser sócia da Produtos Caseiros Tio Wilson, né? Eu entrei na sociedade com a minha mãe e com o meu pai, porque eles estavam, né, precisando, passando por um momento desafiador. Entrei na Tio Wilson e eu abri mão das outras coisas que eu fazia, né? Eu tenho um salão de beleza, eu deixei para o segundo plano e fui me dedicar a Produtos Caseiros Tio Wilson. Eu entrei em 2019. E quando eu entrei, nós começamos a trabalhar, foi bem desafiador, mas conseguimos nos reerguer, dar a volta por cima naquela situação que estávamos até então. E aí, até então, eu sempre fui à igreja, mas eu ia à igreja, como eu penso que muitas pessoas ainda fazem isso, ir na igreja, eu sabia que tem um ser superior que é Deus sobre nós, e eu ia à igreja aos domingos, eu orava, eu fui muitos anos católica, depois minha mãe passou para a igreja evangélica, e eu comecei a ir para deixar ela feliz. E eu fui indo e acabei ficando. Então eu ia para a igreja e chegava lá, eu sentava no banco e orava e tudo, mas eu não tinha nenhuma experiência com Deus de verdade. Nunca deixei de orar, eu sempre orava, mas eu não tinha um aprofundamento com Deus. Até passar por um momento muito desafiador, que veio o Covid-19. Né? Então, eu estava diante de uma situação que nenhuma experiência como administradora ia me ajudar. Eu estava diante de uma situação em que eu não sabia o que estava acontecendo, eu tinha uma turma para liderar e eu não tinha respostas, né? As respostas que a gente tem. Kézia é sobre finanças, ela sabe disso. Você, quando vai gerenciar, se é sobre finanças, você domina aquilo, você corta um gasto, você aumenta alguma coisa que precisa, né, fluir e tal, e você vai manipulando daquele jeito. Mas quando você está diante de algo que você não vê e você não tem as respostas, nunca tínhamos passado por isso antes, você fala, e agora? O que eu vou fazer? E quando eu me vi naquela situação, para liderar pessoas, porque na época estava todo mundo se escondendo, porque não podia sair. Itabira parecia, não só Itabira, o mundo, parecia um deserto. Não tinha gente na rua, em pleno dia 7, dia de pagamento, tudo fechado. Mas a minha turma, ela teria que ir para a rua. Agora pensa, pessoal, vocês falar para um grupo de vendedores que eles teriam que estar lá em contato com o que todo mundo estava escondendo, todo mundo estava se protegendo, a minha turma teria que ir. Gente, eu vou falar para vocês, se não fosse Deus que agisse, eu não sei o que seria, porque foi amedrontador. Então, com isso, o que eu comecei a fazer? Eu fiquei sem orientação.
eu ia à igreja, estava falando disso, eu ligava a televisão falando disso, e eu não sabia o que fazer. Então, o que eu comecei? Intuitivamente. Embora eu nunca tinha tido uma experiência real com Deus, eu comecei a falar com Deus. Do meu jeito. Eu ia para o quarto, eu fechava a porta e eu aterrorizada com aquilo que estava acontecendo. E todo mundo que tem empresa sabe como funciona. É boleto atrás de boleto. Quando nós fizemos as compras, a gente não sabia que vinha essa pandemia. Então, é aquela loucura. E eu falei, meu Deus, e agora? E agora, e agora, e agora? E foi onde que eu comecei a dobrar meu joelhinho. Tem muita fé que eu ia ser ouvida, mas por algum motivo eu sabia que eu tinha que fazer aquilo. E eu comecei a orar. E eu orava do meu jeito. Deus, me ajuda, me tira dessa, como é que eu faço? Eu tô perdida. E meu pai e minha mãe confiavam em mim e todo mundo. E o que é que eu faço? Tudo que eu aprendi parece que nada funciona. Gente, eu comecei... Assim, foi um relacionamento que eu comecei a criar. Porque com Deus é relacionamento, pessoal. É relacionamento. A Neidiane é minha amiga. Hoje ela é minha amiga porque nós nos conhecemos e a gente criou o quê? Um relacionamento, não foi, Neide? E assim Isso. começa tudo. Com Deus não é diferente. A gente começa a ter um relacionamento com Ele. Porque quando você chega para pedir na primeira vez, é muito estranho. Você chega para pedir e é como se tipo... parece um estranho, sabe? Embora eu falo quando você não tem uma experiência espiritual aprofundada. É como se você estivesse pedindo algo para alguém que ele não precisasse fazer e que ele nem é seu amigo e não tem muito por que ele fazer. É como se você não merecesse aquilo, sabe? Uma vez que você nunca foi de bater um papo com ele de verdade e tudo mais. Então, o que aconteceu? Eu comecei a dobrar o meu joelho no chão e orar. Eu comecei a orar a Deus. E aí, eu ia. Hoje orava e a situação não passava, mas eu sabia que eu tinha que fazer aquilo porque eu não tinha mais recurso, eu precisava orar. E eu comecei a fazer isso um dia, outro dia, outro dia. Gente, e eu comecei a criar um relacionamento com Deus e uma coisa muito engraçada. Dentro de mim, aquele turbilhão de sentimentos que estava tudo muito confuso, começou assim, a situação continuava igual aqui fora, mas aqui dentro eu fui começando a experimentar de uma paz. É como se tudo aqui fora tivesse muito bagunçado, mas dentro de mim tivesse sendo arrumado. E foi muito louco, porque eu comecei a gostar disso. Eu falei, cara, eu tô começando a ter paz. E eu não tava tendo paz, porque eu chegava na empresa, os boletos estavam lá todos para pagar, vendedor surtando. Gente, meu vendedor, teve um vendedor de comércio que vai nos comércios, porque nós temos os vendedores de porta a porta e temos o representante que ia nos comércios. Ele surtou. Ele chegou lá e falou comigo assim que ele ia para o sítio, que ele ia ficar recluso e que ele não podia expor a vida dele, que ele tinha família e tudo mais. E olhou para mim e falou, eu não vou mais fazer a rota. E eu falei, eu também tenho família. Eu pensei, eu também tenho família. E ele pegou e surtou e saiu. Ele não passou a rota. Eu não tinha como chamar outra pessoa assim de imediato. Então eu fiquei, e agora? Sabe o que Deus falou comigo? Faz você a rota. Eu falei, meu Deus, como que eu vou carregar aquelas caixas pesadas e sozinha? Ele falou, faz você. Gente, eu simplesmente obedeci. Eu obedeci. E aí, todo mundo, e agora? Como é que faz? Eu falei, eu vou fazer a rota. Eu vou fazer a rota. Como se a ideia tivesse brotado aqui, né, gente? O joelho ali, já inchado de tanto orar. Mas eu fui. E eu comecei a fazer a rota do meu jeito. E assim, não estava com muita prática, porque era ele que fazia. E assim, resumindo, eu comecei a obedecer aquela voz que vem dentro da nossa cabeça. Porque na Bíblia fala que o coração ele é enganoso, e é.
Se você não estiver buscando a Deus, se você não estiver orando, se você não estiver colocando Ele na frente do que você for fazer, aí pode ser que aquela voz que está no seu coração, ela seja enganosa. Por quê? Porque está vindo do seu ego, está vindo de você, é de você mesmo. Mas quando você começa a colocar Deus na frente e falar, olha, Senhor, é esse problema que eu estou vivendo, o que eu faço? Me dá uma orientação. Gente, Deus manda sinais claros, mas muito claro. E assim, e eu comecei a experimentar disso. Ele me falava o que era para fazer e eu fazia. Eu não questionava, ele me falava e eu fazia. E sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a aumentar as minhas orações. Eu comecei a orar mais. E aí, 3 horas, acredite se quiser. Se vocês não quiserem, não acredito, mas é verdade. Gente, 3 horas da madrugada. Quem me conhece, meu esposo, minhas filhas, todo mundo que me conhece sabe que eu durmo muito. Eu apago. Mas, do nada, 3 horas da madrugada, gente, 3 horas da madrugada, é incrível. Eu estava acordando sozinha, sem despertador, sem nada. Eu acordava, sabe o que eu ia fazer? Eu ia orar. Eu ia orar. E nem eu estava me entendendo mais, porque isso não fazia parte mais da minha rotina. Mas aí eu já percebi que tinha algo espiritual dentro de mim, que era que eu estava agindo aparentemente normal, mas eu estava sendo guiada por uma força muito superior a mim. Então eu comecei a experimentar isso na minha vida. E assim, os problemas não diminuíram, gente. Entendam isso. Não é porque você começou a criar um relacionamento com Deus, não é porque você está orando que os problemas eles vão diminuir. Eles não diminuem, mas a sua percepção e a sua visão sobre eles muda. Muda completamente. Você realmente, é como se você tornasse uma outra pessoa, sabe? É um divisor de águas. E aí eu comecei a experimentar disso e aí eu comecei a fazer e até então eu não falava porque nem eu sabia o que estava acontecendo, mas eu sabia que estava dando certo para mim. E eu fui vencendo e fui rompendo e foram muitas provações, muitas lutas. E assim, olha, Deus me honrou em cada detalhe, em cada detalhe. Eu comecei a me tornar uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma empreendedora muito melhor. E as coisas foram fazendo sentido. Aquele turbilhão que estava vivendo, aquele caos, é como se realmente Deus falasse assim, aqui eu estou no controle. E eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu sabia que eu estava protegida, que tinha algo além de mim me movendo. E com isso, eu experimentei de uma fé tão grande, gente, tão grande, que eu comecei aí entra a física quântica, que eu já tinha aprendido antes. Eu comecei a fazer visualizações incríveis. Incríveis. Eu comecei a visualizar todo o problema que eu estava passando, tudo que eu estava passando, eu comecei a visualizar como que eu queria o desfecho daquilo. Sabe? Assim, eu visualizava, eu fechava os olhinhos e mentalizava como eu queria que aquilo ali tivesse o desfecho. Era assim, e eu unia isso à minha fé, a fé que eu tava, sabe? E por incrível que pareça, acreditem, aquilo acontecia do jeitinho que eu tinha visualizado. E eu comecei a falar, Deus, o Senhor é real. Não pode ser tudo que ele fala na palavra. Gente, a Bíblia vem dando certo há mais de 2000 anos. E eu comecei a experimentar daquilo na minha vida. E assim, e o ano de 2021, eu comecei a ser mentorada pelo Pablo Marçal. Eu entrei no programa com ele, 10 em 1 e tudo mais. E aí eu comecei a ouvir tudo que ele falava, das experiências que ele tinha com Deus e outras pessoas que até hoje eu acompanho muito. E foi criando dentro de mim aquele desejo de ter aquela experiência, que eu ter as minhas próprias experiências. Isso foi aguçando ainda mais. Então hoje sabe, eu ainda não cheguei onde que eu quero chegar, mas eu já tenho tudo assim, mentalizado, tudo escrito, né? E assim, eu vejo tanto que Deus é real. E isso vale para tudo. Vale para a empresa, vale para o físico, a saúde,
vale para o emocional, vale para o sentimental, em tudo, gente, é só você aplicar, mas você precisa aplicar. Hoje você está aqui, está me ouvindo falar da minha experiência. E por que a gente não gosta muito de se expor? A gente gosta mais de falar que tudo deu muito certo e tal, mas eu preciso me expor porque eu me vulnerabilizo para você ver que se Deus fez na minha vida, Ele faz na sua vida também. E isso é o aham, sabe? Você sabe que você é filho de um Deus poderoso. Por exemplo, aqui na minha casa, as meninas, quando elas querem abrir a geladeira e pegar um iogurte, qualquer coisa, elas pegam. Elas são minhas filhas. Elas abrem a geladeira e pegam o que elas quiserem para comer. Elas precisam de me pedir? Não. Elas são minha filha, tá lá, é para elas. Agora, assim mesmo é Deus conosco. Se é uma pessoa que não me conhece, é uma pessoa estranha que está dentro da minha casa, provavelmente, se ela for abrir a geladeira, ela vai me pedir. Ou nem vai pedir porque ela acha que isso é muita ousadia. Assim mesmo é com Deus. Quando você começa a abrir a Bíblia e ver lá as promessas que Ele fez para você, e você começa a ter a identidade de filho, você não começa mais a implorar e pedir e mendigar. Você começa a tomar posse daquilo que Ele já te prometeu. Então você começa a tomar posse. E Ele vai te dando, porque Ele é seu pai. E você sabe que Ele é seu pai. Você não tem mais uma identidade distorcida. Você sabe que você é filho dele. E você não precisa de ficar mendigando. Você pode chegar, pai, eu preciso disso. E Ele, se for para o seu bem, Ele vai te dando. E é sobre isso, é sobre tomar posse de coisas que já é nossa. Mas muitas vezes, por eu não criar um relacionamento, por eu não criar uma intimidade com Deus, eu fico achando que não é para mim. Eu não me sinto merecedora. É como se eu não merecesse. E é claro que a gente merece, gente. Olha, é uma obrigação nossa prosperar. É uma obrigação nossa fazer com que outras pessoas prosperem. É uma obrigação nossa transbordar na vida dos outros. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele morreu por você. Ele morreu por mim. Quando eu prospero, quando eu cresço, quando eu transbordo na vida de alguém, eu estou honrando o sangue de Jesus derramado na cruz. Vocês não acham isso, não? Ou será que Deus, Ele vai querer a pobreza? Ele não quer isso, gente. Mas nós precisamos entender que Deus fez tudo perfeito e que Ele prometeu para nós que nós tenhamos vida e tenhamos em abundância. Mas enquanto a minha cabeça não entender isso, eu vou passar pela vida mendigando, e eu não posso fazer isso. Temos um amém? Amém. Amém. Vários améns, né? E a Andrea falou aí uma coisa que é muito forte, a questão da pessoa não se sentir merecedora. E aí entra uma junção de coisas. Por quê? Por que a pessoa às vezes não se sente merecedora? Às vezes a pessoa se sente, mas eu sou uma pecadora, eu sou uma pessoa que estou errada, eu estou com isso errado, estou com aquilo errado. Gente, mas Ele quer realmente quem está precisando dele, né? Se você precisa dele, é isso mesmo que Ele quer. Ele não quer ninguém perfeito, né? Ele veio para aqueles que estão necessitados, né? Então, assim, tanto isso daí, e uma coisa também que afasta muito. Muitas pessoas, elas relacionam a imagem de Deus a uma imagem paterna. Então, por não ter um relacionamento paterno bom, cria esse distanciamento com Deus, né? Que acaba que a pessoa vê como uma figura masculina e associa com o pai. Ou então culpa Deus também, que eu já vi muito, culpar Deus pelo que passou na infância. Sabe? Mas se Deus existisse, eu não tinha passado por isso. Entende? Então, aí é uma experiência que muita gente que me pergunta, fala assim, nossa, mas você tem filho adolescente? Adolescente é difícil. Ou então fala assim comigo, assim, nota naquela fase. E aí eu viro e falo assim, mas a minha filha não me dá nenhum trabalho e as pessoas não entendem. Eu lembro quando a minha menina era mais nova e ela não tem o pai presente, assim como eu também não tinha, né? E eu mostrei para ela que quem tem Deus como pai não precisa se preocupar com essas coisas, né? Porque se ela não tem o pai presente, quem tá perdendo é ele. Então, assim, ela se apossou de uma forma da paternidade
de Deus, e depois eu ouvi isso daí, até num culto mesmo, ele falando, né, que Deus, ele é o esposo das viúvas, né, e tudo mais. Aí eu, tipo assim, gente, o que ele falou, eu fiz sem saber, sem conhecimento. Eu sempre tive uma ligação, uma fé muito grande, uma ligação espiritual muito grande, mas não fui criada dentro de igreja, não. No máximo, algumas experiências, assim, com a minha avó, que ia, a gente ia também no domingo, mas raridade. Não era aquela coisa frequente. Minha família, assim, não era católica, aquele católico que fala que é católico, mas que não pratica. Isso. E aí, assim, só que é uma coisa que sempre já foi muito forte em mim. Eu não tinha muito de desenvolvimento emocional, mas o espiritual era algo muito desenvolvido. Mas o que eu percebi é que quanto mais eu desenvolvi o emocional, quanto mais eu me conheci, mais forte ficou a questão do espiritual. E eu lembro que quando começou a pandemia, né, porque eu trabalhava como Mary Kay nessa época, eu tinha umas meninas, mas eu não tinha, eu já recebia alguma coisa, mas eu não era diretora ainda. Estava nesse processo mesmo. E eu lembro que todo mundo desesperado, a televisão e o povo, todo mundo louco. Eu lembro que eu morava num apartamento, eu andei o apartamento inteiro, eu abri cada armário do apartamento. E eu lembro como se fosse hoje. E orei. E simplesmente assim, entreguei mesmo, sabe? E simplesmente orei em cada cômodo. E eu lembro que minha mãe me ligou e falou assim, Neidiane, se você não estiver vendendo bem, vem pra cá, vem embora pra cá. E eu ainda brinquei com ela o seguinte, eu falei, mãe, não fala comigo pra eu ir pra aí. Eu prefiro que você fale assim, eu pago metade do seu aluguel. Mas não me fale pra ir, porque você vai ficar... sem querer, você vai ficar pesando para que eu não consiga, né? E eu falei com ela assim, não, eu tô muito bem. E por incrível que pareça, foi a época que eu mais vendi. Foi a época que o pessoal falava assim, mas como que você tá vendendo? O pessoal não tá usando batom, o pessoal tá andando de máscara. A época que eu mais vendi em Mary Kay. Foi a época que tava todo mundo isolado, que tava todo mundo de máscara, que eu nem saía para fazer entrega, quem fazia era o motoboy. Então, assim, não é sobre mim, gente. Não é sobre mim. E nessa fase, assim, foi a fase que Deus foi me encaminhando para algumas coisas, me tirando de algumas coisas e falando, Neidiane, não é isso, Neidiane, não é aquilo. Quando começou a pandemia, eu já estava frequentando, né, uma igreja e eu sentia que ainda não era aquilo, que eu não conseguia ter esse contato, isso que a André falou, eu estava muito próxima, mas eu ainda não conseguia ter aquilo que eu queria realmente. E eu lembro que um dia eu estava descendo a escada da igreja e aconteceu algumas coisas que eu não concordava, porque para mim era religiosidade e não tinha a ver com o que a Bíblia fala, né? Era mais uma coisa de que alienava as pessoas. Eu lembro que eu estava descendo a escada e Deus falou comigo assim, não é isso. Não é isso. E aí, antes de entrar a pandemia, eu já tinha me reduzido mesmo, porque eu sabia que não era aquilo, era outra coisa, então eu queria saber o que era, né? Não é sobre isso. E nesse período de pandemia, então, quando começou mesmo a pandemia, aí que eu aprofundei ainda mais. Na época que as igrejas fecharam, foi a época que eu mais fiquei próxima de Deus. Eu já tinha desenvolvimento espiritual e foi assim, foi um boom, sabe? E minha mãe me ligava e falava assim, tá tudo bem, não sei o quê. E era a época que eu tava mais vendendo, rachando de vender, né? Ninguém entendia nada. E nesse processo aí, assim, Deus falou comigo, igual ele falou lá em 2018, ele falou comigo assim, não é isso. E eu saí da unidade que eu tava, eu comecei a fazer sozinha na pandemia, sem ter unidade, sem ter nenhum apoio de equipe nem nada. E eu simplesmente vendi muito mais que todas as épocas que eu estive em Mary Kay. E nesse período ele falou comigo, né, a questão agora é isso. E aí eu fui fazer o curso, né, o curso de coach e tudo mais, que eu fiz essa transição. E eu contei na outra live, né, que no primeiro curso Deus falou comigo, você vai fazer isso, isso, isso e isso. Tem uma grade, gente, com inúmeros cursos. E ele falou no meu coração, você vai fazer esse. E por incrível que pareça, até hoje, quando alguém me pergunta, os cursos que eu indico é o que eu fiz, porque quando a pessoa está na instituição e pergunta, Neidiane, quais foram mais importantes para você? Para mim, né? E simplesmente, eu lembro que eu virei e falei assim, Senhor, como que eu vou pagar isso? Né? No meio de pandemia, vendendo batom, né? O povo usando máscara.
E ao mesmo tempo, já me veio aquela resposta, e eu até falei, eu falei para ele, a minha conta o Senhor conhece, a minha é limitada, mas a do Senhor é ilimitada. Se você mandou, eu vou fazer. E no meio da pandemia, de novo, Deus falou comigo que eu ia mudar. E novamente aconteceu uma outra coisa. Eu mudei em 2021 para uma casa que era o dobro do apartamento que eu morava. Então, assim, alguém explica? Porque eu não tenho explicação. Eu não tenho explicação, sabe? Então, assim, é tudo sobre ele, sabe? E ele vai entregando as coisas do mesmo jeitinho, com o mesmo detalhe, cada coisa que você pensa, cada coisa que está na sua mente. Mas por que é tão difícil? Porque é difícil eu acreditar, né, que ele vai fazer isso para mim, porque eu não me sinto merecedor, por conta de questões da infância. A pessoa acaba que ela não se sente, né, merecedora, ela não, aquela fé, né, que a gente precisa ter. Que é o que a Andréia falou aí. Sem fé, gente, não dá. Sem fé não dá. E eu tenho uma coisa pra mim, que eu não me preocupo onde eu vou morar, o que eu vou comer, o que eu vou beber, não me preocupo com nada disso. Sabe por quê? Porque a Bíblia mesmo fala. Gente, se ele veste as aves que não trabalham, se dá fruto para elas, se veste as plantas que tá lá no campo, os lírios do campo, que ali ninguém trabalha. O natural é natural, entende? Então não vai te faltar. Por isso que eu não abro mão, eu não levanto da cama e vou trabalhar, entende? Eu não levanto da cama e vou trabalhar, eu levanto da cama e vou me relacionar com ele. Porque primeiro eu preciso buscar o reino dos céus e depois as outras coisas me serão acrescentadas. Se eu ficar buscando as outras coisas, não é assim que vai funcionar. É isso mesmo. Ô, Neide, e quando você falou aí, ó, e quando você me falou da live, o que eu falei para você? Eu aceitei de imediato? Ela, ela falou na hora, ela falou assim, eu vou orar. Eu vou orar. E aí, quando eu fui orar, eu falei com Deus assim, eu falei, olha, Deus, eu não tenho muito dom de falar, e eu não gostaria... Não tem que. Mas se tivesse... Eu não gostaria de ficar me expondo, foi isso que eu falei. Mas é o Senhor que sabe de todas as coisas. Sabe o que Deus me falou? Ele me falou assim, ele não falou na hora, não falou. Passou um dia, eu não respondi Neidiane. Eu fui responder quase que em cima da hora. Por quê? Ele virou para mim e falou assim, gente, mas quando você está com uma conexão com Deus grande, quando você começa a ter essa conexão com Ele, porque assim, a mente da gente fica cheia de vozinha, o tempo todo, tagarela, falando. Então eu penso que quando a gente não tá, era assim comigo, quando você não tá tendo um relacionamento com Deus, é muito difícil você discernir essa voz. Ó, isso é meu? É da minha cabeça? Será Deus falando comigo? Que voz é essa? Será que essa voz tá certa? Não é assim? Não sei se é assim, mas comigo é assim. Era assim. Aí eu ficava muito perdida. Mas quando você começa a ter um relacionamento com Deus e buscar Ele de todo o seu coração, que você quebranta o seu coração e você fala, Senhor, eu sou dependente do Senhor. Eu sou dependente do Senhor. Os meus negócios, a minha empresa é dependente do Senhor. Se o Senhor quiser que essa empresa feche as portas, ela vai fechar. Mas está tudo nas mãos do Senhor. Eu sou o seu mordomo aqui nessa terra. E o que eu tiver é para honra e glória do Senhor. Gente, quando você começa a construir um relacionamento nessa base da confiança, Deus ele te honra de uma tal forma que é da onde você menos espera é que surge o que você precisa, sabe? E é uma coisa assim arrebatadora. E quando eu falei com Deus da live, sabe o que ele falou no meu coração? Ele falou assim, Andréia, não é sobre você, é sobre mim. Não é pra você. É pra mim, é sobre mim. Você vai falar sobre mim. E foi o que ele pediu pra gente fazer na palavra. Vai e pregai o evangelho. Toda vez na Tio Wills, assim, a gente, a menos quando tá muito correria, a gente tem o hábito de começar o dia com a oração. Então a gente dá as mãos, faz a oração. Geralmente é eu que oro. Não sei porquê, mas é eu que oro. Aí, o que acontece? Teve um dia que uma das nossas colaboradoras, ela virou e falou assim, nossa, André, depois da oração, você já pensou em ser pastora, uma missionária e tal? Eu falei, Deus me livre, menina, tá doida? Claro que não. Sabe, era uma coisa assim, tipo,
Jamais. E realmente eu não penso que eu fui chamada para isso. Eu não sinto isso no meu coração. Eu vejo várias missionárias e nossa, eu louvo a Deus pela vida delas, que elas impactam pessoas, mas eu não sinto isso para mim. Mas de alguma forma, o Espírito Santo que habita em mim me cobra para mim abrir a minha boca e falar, que eu preciso falar. E aí, depois que eu comecei a seguir o Pablo, aquele doido do Pablo Marçal, gente, aí pronto, eu falei, cara, eu preciso abrir a boca e falar. E aqui tem uma coisa muito louca, tá? Eu descobri o Pablo pela Késia e a André descobriu por mim. Bonita, por essa bonita aí. Sério, foi em dezembro que você me mandou? Neide, foi dezembro? Sério? Eu descobri ele num post que a Késia compartilhou nos stories e eu chamei a André, vamos fazer o Piorando, vamos juntas, porque eu precisava dar uma dupla, né, para a última semana do ano e eu chamei a André. Quando eu chamei, quando a André entrou nas publicações dele, a André ficou louca. Gente, eu já estava precisando naquele momento. Késia, a minha relação com a Neidiane aqui, vou te falar, de outras vidas, porque não tem lógica, não. Nós fazíamos várias coisas juntas. A gente fez um curso juntas e tal. E ela, toda pessoa que eu falava, Neidiane, minha filha, eu tô seguindo esse palestrante. Menina, você tem que ver as coisas que ele fala. Ah, fulano, eu conheço, não sei o que lá. Todo mundo. Eu falei, nós duas éramos os ETs juntos. E tinha vezes que até eu ficava em dúvida, sabe mesmo? Então me fala. Aí ela começava a falar as coisas que eu falava assim, gente, essa menina, ela tá ela tá na mesma vibe que eu, na mesma busca que eu. Quando ela foi fazer, presta atenção, eu mandei pra ela, a gente estava conversando aqui no salão, Neide, que eu ia fazer o método CIS, com o Paulo Vieira? Não, você me mandou mensagem. Eu estava de fazer desde 2017 que eu vi que iria fazer. Não e sabia. Ela me mandou mensagem, a gente conversando, e ela me falou assim, eu vou fazer um curso assim assado. No WhatsApp, eu acho. Por ligação ou pelo WhatsApp. E aí, quando ela veio no meu salão, ela já falou, menina, eu já tô doida pra fazer isso, já tem um tempo e tal. Eu falei assim, Neide, vai ser em BH, bora lá, são 3 dias de... Não, e aí eu falei com ela assim, eu lembro que eu te falei assim, eu também vou fazer, porque eu já tava de fazer faz tempo, eu falei assim, eu também vou fazer, gente, eu não tenho nem dinheiro pra poder fazer. Eu também vou fazer. Eu sempre quis fazer, mas todo mundo que eu chamo, ninguém vai e tal. Eu falei, então bora lá, vamos fazer. E a gente foi muito bom, né, Neide? Muito top, bom, gente. excelente, assim, foi... E na hora que acabou o curso, eu ainda falei com ela, André, eu vou... Ih, travou aqui, hein? Travou pra mim também. Já levantou. Apareceu uma mensagem aqui na tela. Sua energia tá tão forte que tá até paralisando sua câmera. Eu lembro que eu falei com o André quando acabou o curso. André, eu vou fazer um curso de coach. O André falou, faz sim, é a sua cara. É a sua cara. Me colocou na força. E aí, não, fiz inscrição no dia. Acabou que eu fui parar no coach, foi depois. Que foi em 2019, eu fiz depois, eu fiz em 2020. E olha quando só. Eu tava vivendo os desafios lá na empresa, eu falei assim, eu deveria ter ido fazer coach com o Neidiane. O que eu tô fazendo aqui? E deixa eu falar uma coisa pra vocês, assim, eu sinto que a nossa conexão tinha que estar acontecendo muito antes, sabe? Porque assim, olha só. É agora, Késia. É o tá tudo conectado. Tinha que ser agora. Agora. Tinha que ser agora. Mas o meu espírito fala que podia ter sido antes. Tudo tem um Porque assim, propósito. eu acho que tudo tem seu tempo. Eu acredito nisso. Eu acho que a gente amadureceu muito, né? Porque às vezes, por exemplo, se a gente tivesse tido essa conexão antes, poderia dar conflito de ideias, sei lá, qualquer coisa. Sim. Como que a gente amadureceu, né? E eu fico muito feliz de saber que a conexão... E quando eu comecei a seguir o Pablo, ninguém conhecia, na verdade. Várias pessoas no meu Instagram, família, amigos, realmente começou a segui-lo através dos meus posts, através de eu compartilhar as lives. E ele pegava muito pesado desse compartilhamento, né? Então a gente aprendia muito dele, né? E é assim que a mensagem dele começou a chegar para
para mais pessoas, né? Então, a estratégia, muita gente via ele como marqueteiro. Tem marqueteiro? Tem. Só que ele entendeu que a internet é uma forma de amplificar a mensagem, a chegar a mensagem. Pensa se ele não tivesse feito aquilo que ele fez, né? Nossa. Às vezes, a Quantas gente não... vidas? Quantas vidas transformadas e quantas pessoas foram alcançadas, né? A Fran Batista falou, siga o Pablo também. Então, assim, eu falo que ele é independente de comprar produto ou não, só de consumir os conteúdos gratuitos deles, eu já me sentia mentorada por ele, né? E assim, E sabe o que acontece? Neidiane não para de falar não, tá, gente? Pode terminar. Não, e é isso. Então, assim, fiquei feliz de saber aí desse transbordo aí que foi chegando através de vocês. Mas, deixa eu ver o que eu ia falar. Eu até esqueci o que eu ia falar. Vou Não, falar aí fala do piquenique. Sabe esse piquenique que você teve a ideia de começar a fazer? É um QGR. Então, esse piquenique, ele é a fagulha. Ele é o foco de incêndio. Sabe por quê? Porque através dele, Kézia, tipo assim, quando essa menina veio falar comigo do supermercado, eu tive a impressão, eu falei, gente, essas meninas começam uma coisa e elas não têm dimensão do que isso pode se tornar. Sabe por quê? Poucas palavras que foram faladas e tudo já contribuiu na vida. E ela falou, eu vou estar lá no piquenique, não sei mais o que e tal. É o foco de incêndio que precisa. Porque, igual eu falei, uma floresta enorme, ela não começa o foco com o fogo proporcional ao tamanho dela. É pequenininho. Mas quando você incendeia uma pessoa, essa pessoa incendeia quem está do lado dela. E um vai incendiando o outro. Daqui a pouco a gente tem uma geração de pessoas. E é justamente, né, que nós queremos ser da mesma forma que alguém foi faísca pra gente, e nós somos pólvora, porque quem pega fogo é a pólvora. Alguém serviu de faísca pra gente incendiar. É o que a gente quer ser, né, faísca para outras pessoas incendiarem também, né? Que a gente vai ser só uma faísca, né? Mas quem pega fogo mesmo é a pólvora. Então seja uma pólvora, mas não seja uma pólvora molhada, porque pólvora molhada não pega fogo também. Não pega fogo, né? Então, é isso. Mas já que a gente estava comentando sobre esse assunto e citamos o Pablo, Neidiane comentou comigo que você foi no resort? Fui. Eu fui no Conta resort. um pouquinho da experiência disso aí pra gente, que a gente tá quase encerrando. Já deu 1 hora. Vamos lá. Já deu 1 hora. Nem percebi. Nem gente. parece. Nem parece. Mas assim, eu fui no resort e assim, foi uma experiência muito boa. Eu fiz muita conexão lá com pessoas que também, até hoje eu tenho conexão, estão no mesmo propósito. E assim, o código pesado que eu peguei lá é o seguinte: a gente vai, né? Nós fomos para poder ver o Pablo e também sentir aquela energia que ele passa, correto? Mas sabe o que eu percebi lá, bem assim? É que parece que é o Pablo. Fomos lá para ver o Pablo e se incendiar com as coisas que ele vai falar. Mas ele me fez perceber que não é muito sobre o Pablo, é sobre as pessoas. É como se fosse um quebra-cabeça. Cada pessoa que está na nossa vida, ele encaixa de uma forma. Foi isso que ele fez, a dinâmica dele foi essa. Ele mesmo apareceu no início e no final. Mas o que ele fez? Ele montou todo um esquema para a gente se conectar com outras pessoas. E muita coisa do que eu peguei lá não foi o Pablo em si que falou. Nós compartilhamos ideias, nós trocamos experiência. Foi assim, foi arrebatador. Mas o que eu percebi, o meu código lá foi esse. O que eu preciso está dentro de mim e eu preciso me conectar, sabe? Ele fala muito do network, né? É sobre pegar frequência e energia. Energia, isso, assim, é exatamente isso. É isso. É isso. E assim, e realmente, a energia, ela foi lá para o outro nível, sabe? Foi arrebatador. E o piquenique é justamente isso. Não é necessariamente para quem vai conectar com a Kézia,
conectar com a Neidiane. Não é só a galera que fez a live. Vocês não vão conectar só com a gente. É para vocês conectarem com as outras pessoas que vão estar lá. Eu conversei com uma pessoa e ela falou assim, ai, estou precisando achar mais parceiros, mais isso, mais aquilo. Eu falei, olha, lá vai ter várias pessoas que às vezes naquele momento não vai fazer sentido para você. Mas aquelas pessoas que estão lá, sabendo da sua necessidade, vão te conectar com outras pessoas depois de uma semana, depois de um mês. Pessoas que não sabiam que você existia, que a sua demanda existia, né? Que o seu desafio existia. E a partir do momento que pessoas sabem que você existe, que a sua demanda existe, o negócio começa a mudar, entendeu? Então, assim, a ideia é justamente essa. É fazer energia e frequência e conectar com outras pessoas que você não conhece. Não necessariamente com a Kézia. É claro que a Kézia, a Andréia, a Neidiane, a Jordana, a Pamela, a Kelly, a Samara, a Dani, a Marci, todos nós tivemos uma imersão muito grande nos últimos anos. Então, a nossa frequência está muito alta. E a gente quer passar isso para frente, que é o transbordo. Então já está transbordando. É o que a Andréia falou, chega um momento que você não consegue ficar calada mais. Porque, tipo, tudo que já encheu é igual a caixa d'água, né? Que é o exemplo que ele dá. Ou você transborda ou você começa a vazar, se ela tiver furada, né? E na hora que vai vazando, o que vai acontecendo? Você vai esvaziando. Então, quando a caixa d'água enche, ela começa a transbordar. Então, é sobre isso que nós estamos falando. E vai chegar um momento que a galera que está acompanhando a gente, as pólvoras que vão pegar fogo daqui uns dias, vão passar por esse mesmo processo. Só que a gente precisa ter esse relacionamento, ter essa intimidade. Porque senão a gente não entende os próximos passos que a gente tem que dar. Verdade. E a gente vai ficar tímido. E os tímidos, eu vou repetir de novo, os tímidos são pessoas egoístas. Porque você acha que o que você carrega aí dentro, ninguém mais precisa saber. Isso mexe muito comigo. Então, quando a pessoa fala comigo que ela é tímida, eu já penso na hora, egoísta. Egoísta. Por quê? Você acha que é só você que precisa saber o que está aí dentro? Faça o favor de compartilhar. Uai, e quando é Deus que dá, Kézia, quando é Deus que dá, o Espírito Santo te cobra. Ele te cobra. Ele cobra. Eu mesmo vivo fazendo. Assim, tem vezes que o Espírito Santo fala tão forte no meu coração. Sabe o que eu faço? Eu vou lá. Assim, é bem aleatório. O pessoal não deve entender nada. Eu gravo rapidão e eu nem vejo. Eu nem vejo, que é pra mim não me arrepender. E deixo lá no Stories, que eu sei que vai sumir. Sabe? Tipo assim, mas é por quê? E aí, e é incrível. Eu tenho, acho que é 400 e poucos seguidores. Mas quando eu ponho, um tanto de gente vem falar comigo, olha. E é coisa simples, é coisa básica. Era pra alguém. Ele tava só te usando. Ele tava só te usando. Era pra entregar pra alguém a mensagem. Mas quando ele chega, quando eu chego a postar, é porque ele já tá me incomodando há muito tempo. Então, olha pra você ver. É o que Kézia falou. Toda vez que ele me fala para eu fazer e eu não faço, eu tô sendo egoísta. Eu tô impedindo às vezes. Porque quando ele fala, é porque ele sabe que tem alguém que vai ouvir aquilo ali que eu tô falando e que precisa de ouvir aquilo ali naquele momento. Então, se eu nego isso, eu tô negando um transbordar na vida de outra pessoa. Então, realmente, não é sobre mim. Não é sobre mim. É sobre levar a palavra dele, que é o que Deus espera de nós. Gente, e depois que a gente entende isso, que não é sobre a gente, é sobre ele e sobre pessoas, o negócio começa a virar. Então, tipo assim, hoje eu fico vendo tanta gente e eu falo assim, velho, por que a pessoa não compartilha isso que ela sabe? Tem uma pessoa muito próxima de mim que ela tinha um bloqueio de compartilhar as coisas. Sabe? De egoísmo mesmo, de pensar, mas como é que eu vou ensinar isso? Né? Uma coisa que eu sei fazer, é o que eu vendo, é o que eu faço, essas pessoas vão copiar. Gente do céu, pra eu conseguir... É o que você falou, aí é o transbordo. É o transbordo, por exemplo, isso. E é começar... A Neidiane, ela fez o curso, ela pagou caro, então ela virou o quê? Uma coach. Ela tem ferramentas.
Mas, se ela não fazer, é lógico que ela tem o trabalho dela, mas se ela não fazer lives como essa, lives como é o que ela faz, para transbordar na vida de outra pessoa, ó, não é uma caixa d'água furada, ela está transbordando. Ou seja, tudo que está passando dela, nada daquilo está faltando. Aquilo ali é o que está passando e ela precisa realmente transbordar. É diferente quando está furado. Quando está furado, você está se esvaziando e nunca é transbordo. E não faz sentido você receber algo de Deus e você não transbordar, né? Se ele te dá algo, é para o reino, não é para você guardar para você mesma, né? E olha só, e a gente vê que depois que começa o entendimento do transbordo chega na gente, a gente vive mais leve. Muito mais leve, sabe? E quando você ficar naquele peso de tipo que concorrência, que as pessoas vão me imitar, que as pessoas vão me invejar, que as pessoas vão ser o que as pessoas vão falar, o que eles vão achar. Isso. Deixa falar, não é sobre mim. Isso não é sobre você, é sobre o outro, sabe? Então depois que isso, sabe, entra na cabeça das pessoas e você vê que você não tá perdendo, ensinando e transbordando. Você vai ganhar mais com isso, né? Ganhar mais com isso. E é sobre a parábola lá a parábola lá do talento, né? Gente, eu não quero, quando eu estiver diante de Deus, eu não quero ser cobrada que eu enterrei meu talento. Eu não vou ser cobrada por isso, sabe? Essa chave virou na minha cabeça. Eu não posso ser cobrada disso. Eu vou multiplicar. Eu falei para Deus, tudo que o Senhor pôr na minha mão, que o Senhor me confiar, eu vou multiplicar. Tudo, sabe? Porque quando eu estiver diante dele, eu preciso prestar contas disso. Eu fui uma serva boa e fiel. Errei. Mas eu tentei te agradar. Eu fiz o que o Senhor pediu para eu fazer. E essa parada de obedecer é muito forte. Eu vou morrer vazio. Essa parada de obedecer é muito forte, sabe? E tem mexido muito comigo também, sabe? Eu tenho seguido coisas que... aí, recapitulando aqui, uma coisa que você falou sobre o coração enganoso, que é uma coisa que eu aprendi, né? E que fez muito sentido para mim. Onde você comentou também, que o coração enganoso é um coração que está cheio de ódio, de rancor, de mágoa, né? Então, cuidado com esse coração. Aí, sim. Aí, você não acessa desse jeito. Não acessa. Então, enquanto não limpar isso tudo, não acessa. Um coração cheio de amor, um coração cheio de perdão, um coração leve, transbordante. Será que esse coração vai ser enganoso? Tanto quanto um de rancor e de ódio e de mágoa. Então, olhe para dentro de você. Uma chave que a Andréia falou, que a maior viagem que o ser humano pode fazer é para dentro de si próprio. Sempre para dentro. Sempre para dentro. Sempre para dentro. É isso. Alguém falou que Fran Batista, eu não conhecia vocês. Minha prima me mandou o link. Quero aprender. Estou buscando conhecimento e quero melhorar. Sigo vocês agora. Fran, seja muito bem-vinda, amada. Se você conseguir vir para o piquenique de negócios, vai ser um prazer conhecer você. Aqui no link da minha bio tem o link de inscrição, tá? O piquenique vai ser na Praça do Areião, domingo agora, às 9 horas da manhã, tá bom? E o que mais que eu ia falar aqui? Eu acho que era isso, meninas. Eu acho que a gente está caminhando para o fim. E tudo isso é fruto de relacionamento, né? A Andréia falou aí. E uma coisa muito interessante, relacionamento você não constrói em público. Você não constrói relacionamento na multidão. Você constrói relacionamento com Deus, é você e Deus, né? Não é no meio da multidão. E tem gente que às vezes fica assim, mas como que eu vou fazer isso? Sabe o que eu falo? Que tem uma relação muito interessante. Imagina que você está conhecendo o boy. Não é assim? Quando você está conhecendo alguém, o que você faz? Você vai lá no Instagram, dá uma stalkeada nele, você curte as fotos, você procura saber as coisas da pessoa, você pergunta, você não faz tudo isso? Faz isso com Jesus. Sabe? Vai lá investigar a vida dele, stalkear a vida dele lá na Bíblia, no YouTube, em tudo que você imaginar. Você precisa conhecer. Então, o que você vai fazer? Finge que você está começando um relacionamento, né? Então, faça como se você estivesse conhecendo uma pessoa nova, se relacionando com a pessoa nova, porque é isso mesmo. E aí você vai lá e vai fazendo todo esse processo. Por que na hora de conhecer, Jesus não faz a mesma coisa, né? Vai stalkear a vida dele para poder descobrir quem ele é, conhecer mais ele e criar esse relacionamento com ele.
E esse Verdade. relacionamento vai gerar uma intimidade. E é através dessa intimidade Isso. que a gente consegue respostas, que a gente consegue. No início, você vai falar, parecendo que você está falando sozinho, tá? Você vai falar. Ô, gente, mas chega uma fase que você não precisa nem falar. Tem dias que eu acordo e que eu não falo. Tem dias que eu não, você não precisa. Chega num ponto que você não precisa nem falar, sabe? Você já conversa assim, sem fala. Tem dias que eu acordo e eu só sinto Jesus ali, sentadinho, e eu tô deitada no colo dele, ele alisando a minha cabeça, e a gente tá batendo altos papos sem eu abrir a boca. Sabe? Tem dia que eu durmo com uma coisa e eu acordo e a resposta tá lá no meu celular, sabe? Então, assim, é intimidade, gente. Enquanto vocês não buscarem intimidade, enquanto a gente não busca intimidade com Deus, a gente vive em aflição. Porque a gente quer resolver tudo sozinho, quer resolver na força do braço. Agora, pra que eu vou resolver na força do braço se o fardo dele é leve? Se eu posso trocar com ele, entregar o meu pra ele? Pra que eu vou fazer isso? Deixa eu compartilhar. Então, assim... Pode falar. O que você tá compartilhando aí? Deixa eu compartilhar. Não, só uma coisa que me veio na mente aqui agora. Aconteceu. Pode compartilhar. Acho que foi junho de 2020 que eu comecei, assim. Eu comecei um relacionamento muito com intimidade há mais tempo. Mas o que eu lembro mesmo foi, assim, no início de 2020, começou a intensificar tudo, sabe? E foi aí, nós três juntos também. E aí Deus virou pra mim e falou assim: para de ter vergonha de mim. Gente, isso falou tão alto no meu coração que assim, eu fico até emocionada de lembrar, sério. E eu contei isso um dia pra minha mãe, para minhas irmãs, e eu só conseguia chorar, não conseguia falar mais nada, porque eu tava em família, né? Era até aniversário do meu pai. E a gente tava na casa dos meus avós e tudo. E ele falou comigo. E eu tava na vibe de ler provérbios todos os dias. E eu falei com ele, me dá um versículo para eu poder falar na hora da reflexão, né? Com a família e tal. E aí ele me deu um versículo que falava sobre mestre, que a sabedoria foi o mestre de obras de Deus na fundação do mundo. E a gente estava passando por um momento bem desafiador. Tinha acabado de passar um momento desafiador na obra que a gente está construindo. Meus pais, nós estamos construindo um prédio. E a gente passou por um momento desafiador com prefeitura, de retrabalho, de ter que tipo, destruir coisas e construir de novo. E estava sendo muito desgastante pra gente. E meu pai, assim, passando por tudo. E ele era a nossa sabedoria lá dentro, né? Ele é nosso mestre de obras hoje, né? E aí, em Provérbios, naquele momento que eu li, falava que a sabedoria, ela foi o mestre de obras de Deus na fundação do mundo. E eu falei aquilo, era aniversário do meu pai, a palavra saiu para ele. E eu comecei a falar, e a família ficou tipo assim, como assim, né? Kézia falando, nunca falei nada assim na família e tal. E aquilo começou a transbordar em mim. E antes disso, foi que Deus falou comigo, para de ter vergonha de mim. Então foi onde eu comecei a compartilhar mais aqui no Instagram, até mesmo fazendo a leitura da Bíblia. Na época o Pablo criou o L4, então eu criei grupo de transbordo das leituras diárias e por aí foi. Então assim, eu acho que a mensagem que eu quero passar, que Deus tocou no meu coração para falar isso aqui, para você que está me ouvindo, não tenha vergonha dele. Não tenha vergonha de abrir a Bíblia. Não tenha vergonha do seu cônjuge. Não tenha vergonha dos seus pais, da sua mãe, né? Não tenha vergonha do seu filho, porque a salvação é individual. Então, pegue, não tenha vergonha. Kézia, mas eu pego a Bíblia, eu não entendo nada. Entende. Entende. Começa lendo Provérbios, 31 capítulos lá. Você vai ler um a cada dia. E você vai começar a falar, já estava tudo escrito aqui. Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não ouvi isso antes, né? Então ali começa a mexer tanto com a gente e muitas das vezes eu não sei vocês, mas eu já tive vergonha às vezes de abrir uma Bíblia, entendeu? Por causa da religiosidade, às vezes, tipo, nossa, sei lá, não sei explicar. Mas já tive vergonha às vezes de abrir a Bíblia na minha família, ou com meu marido, ou qualquer coisa desse tipo. E eu fui quebrando dia após dia. E quando Jesus falou comigo, para de ter vergonha de mim, pra mim foi tipo assim, o fim. Eu falei assim, agora não tem volta mais. É só ir pra frente. É só pra frente. Mas, Kézia, assim como você, a maioria das pessoas, se não teve, já tiveram vergonha de falar sobre Deus.
A maioria das pessoas, gente. Porque antes era, quando ia falar de Deus, a pessoa era vista como a bitolada, aquelas pessoas que Crente. viviam crente, chata, que vivia na igreja, que não sei o quê, não sei o quê. Hoje, abre, eu não sei o seu Instagram, mas o meu Instagram é só enquanto eu abro. Várias pessoas, jovens, bem-sucedidas, pessoas que... Porque antes era assim, quando uma pessoa vinha falar para você, uma pessoa mais velha, uma pessoa que às vezes não era desprovido de dinheiro e tudo, o que o cérebro da gente falava? É a única coisa que essa pessoa tem para se agarrar é Deus. É por isso que ela fala de Deus. A única coisa, a única esperança dela. Hoje, cara, eu estava vendo uma entrevista do Primo Rico. Vocês sabem quem é? Você sabe, né? Tá. O Primo Rico, o Thiago Brunet perguntou para ele assim, olha, primo, o dinheiro compra felicidade? Vocês viram esse podcast deles? Não? Eu não vi, não. Não sei Então, se eu vi. ele virou e falou assim, olha, o dinheiro compra felicidade? Ele falou assim, olha, o dinheiro compra felicidade até um certo ponto. Por quê? Quando eu comecei a ganhar muito dinheiro, ele comprou a minha felicidade durante um bom tempo. Tudo que eu queria, eu tinha. Eu ia lá, comprava o carro que eu queria, eu comprava o que eu queria. Então eu tinha, durante bastante tempo, o dinheiro foi comprando a minha felicidade. Depois que eu tive muito dinheiro e que o dinheiro começou a comprar mais do mesmo, por exemplo, comprou um carro top. Aí, beleza, ficou aquele carro saiu de linha, entrou um outro, ia lá e comprava. Só que chega uma hora, para quem não tem, isso é o ápice da felicidade. Mas para quem já tem, dia após dia, aquilo ali, ele falou, eu fui percebendo que não era isso. Não era sobre o dinheiro. A maioria, quando chega lá, percebe. A vida começa a não fazer sentido. Aí a pessoa entra em crise existencial. Foi onde que ele começou a ler a Bíblia. Hoje eu vejo caras, financeiramente, né, já chegou onde queria e tudo mais, mas assim, buscando a Deus, porque não é sobre dinheiro. Falta alguma coisa, né? É muito além disso. Você precisa ter um propósito de vida. Ei, você que está aí do outro lado. Busque a Deus antes de qualquer coisa. Sabe por quê? Quando você tiver o dinheiro que você quer ter e acha que é ter naquele dinheiro que vai te trazer o que você espera, você vai conseguir felicidade, porque primeiro você preencheu o seu coração. O seu coração não vai estar no dinheiro que você vai ganhar, porque a sua alegria está dentro de você. E aí, quando você tiver o dinheiro, sabe o que você vai fazer? Você vai desfrutar por um tempo. Porque nós somos passageiros. A gente é mordomo de Deus mesmo, gente. A gente adquire as coisas, usufrui daquilo um tempo e depois vai embora. Então, é sobre isso. E é por isso que a pessoa fica, né? Quando eu conseguir isso aqui, eu vou ser feliz. Aí consegue, não. Agora, quando eu conseguir isso aqui, eu vou ser feliz. E a pessoa vai continuando. Só que não é sobre isso, né? Não é sobre isso. Ela vai continuando naquele ciclo, né? Sim. Verdade. E eu acho uma coisa que mexe muito com a gente, que mexe muito comigo, é o sentir amada. Às vezes as pessoas não conseguem sair do lugar, ou às vezes elas não conseguem, sentem que são incapazes ou não merecimento por não se sentir amada. Né? Ou não se sente amada por Deus, não se sente amada pelos seus pais, não se sente amada pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, né? Então, eu descobri isso. A gente precisa se sentir amada por todas essas vertentes, né? Por Deus, pelos nossos pais, pelos nossos filhos, pelo nosso cônjuge. Quando você se sente amada todas nessas esferas, você começa a transbordar amor também, né? O tanto de amor que a gente recebe é o tanto que a gente consegue transbordar. Agora, se você não está se sentindo amada, comece a amar mais para começar a se sentir amada também. Kézia, sabe o que é isso também? O que acontece é o seguinte, a pessoa pensa que Deus é como nós. Deus me deu esse discernimento. As pessoas pensam que Deus ele é acusador, como nós somos. Julgador, acusador. A pessoa pensa que se ela errou no passado, se ela fez algo
muito inapropriado, que ela errou, que ela considera assim, que ela errou feio, o que que acontece? Ela errou naquele dia, mas a mente dela traz para ela todos os dias a culpa dela. Ela cai no não merecimento que a Neidiane falou. Então, se ela não se sente merecedora, se ela conquistar qualquer coisa, a mente dela vai sabotar ela para ela perder. Por quê? É o que ela está emanando, ela não merece. Então, ela começa a se apropriar de uma coisa que não é dela. Na mente dela, não pertence a ela. Então, o que ela vai fazer? Ela vai sabotar. Se ela for fazer um bom negócio, se ela for fechar um negócio top, um negócio que vai deixar ela em outro nível, a mente inconsciente de não merecedora dela vai sabotar ela, fazer com que ela perca aquele contrato. Você tá entendendo? Por quê? Por causa de Deus? Não, porque Deus ele é amor. Se você errou, ok. Mas se você reconheceu a Deus, olha, Deus, me perdoa, eu errei, eu não gostaria de ter errado, me perdoa e tal, tá tudo bem. As misericórdias dele renovam todos os dias. Não é como nós, seres humanos, que às vezes a pessoa te faz um mal e você tá sempre lembrando, ah, fulano me fez isso. Não, Deus não é assim. Se você errou e você se arrependeu de todo o seu coração, claro, óbvio, tem os frutos que você colhe daquilo. Por exemplo, se alguém vai e mata uma outra pessoa, ele, perante a Deus, ele arrependeu de coração limpo. Tem não pode ser da boca né? para fora. De coração limpo. Você arrependeu daquilo, Deus te perdoa. Mas é óbvio que você vai pagar. Mas você vai pagar o preço. Pelo que você fez. Né? Mas assim, você não precisa ficar se culpando se o seu coração está arrependido. Se o seu coração ele é puro e limpo e verdadeiro. Então Deus ele te perdoa, mas o ser humano ele insiste na culpa. Ele mesmo se pune o tempo todo, ele se culpa. E a outra coisa também que eu vejo, Andréia, sabe o que é? Algumas pessoas pensam assim, eu já ouvi, inclusive, pessoas falando assim, quando a pessoa acha que se ela se aproximar de Deus, ela vai perder o acesso a coisas desse mundo. Ah, mas eu não vou poder fazer isso, eu não vou poder fazer aquilo, eu não vou poder fazer aquilo outro. Não vou poder usar as roupas que eu gosto, não vou poder namorar, não vou poder fazer isso, fazer aquilo. Só que o que acontece, gente? A pessoa, eu vou falar no meu caso. Quando a pessoa ela está sendo doutrinada, ela deixa de fazer porque o pastor vai ver. Ela deixa de fazer por conta disso, por conta daquilo outro. Depois ela faz escondido, né? Mas quando você tem relacionamento com Deus, automaticamente há uma transformação. Existe uma Neidiane totalmente diferente de antes. Neidiane, você não usa tal coisa por conta de que você é cristã? Não, é porque eu não me sinto bem. Simplesmente houve uma transformação. Eu não tenho que me forçar a usar coisa X, coisa Y, a agir desse jeito. O Espírito Santo, ele te constrange. E você não se sente pertencente mais a esse mundo, sabe? Eu tô no mundo, mas eu não pertenço a ele. Eu não pertenço mais a esse mundo. E isso aconteceu comigo, por exemplo. Eu sempre, aqui em casa a gente faz churrasco, eu sempre bebia. E pra mim tava tudo bem, porque na Bíblia fala que você não pode se embriagar, não é? Mas, e o outro detalhe que eu percebi também fala o seguinte, a pessoa que ela bebe, ela é como se ela perde o acesso à sabedoria. Ela não vira, ela sabe. Mas não fala assim, é pecado você beber, até mesmo porque Jesus mesmo fez o vinho e tal. Só que o que acontece? O que veio pra mim? Foi assim, eu bebia para mim ficar solta, mais leve, sabe? Para mim não ficar... Por exemplo, se eu chegar num lugar, ou aqui em casa mesmo, tava fazendo uma reunião. Aí, às vezes, para você se sentir mais leve, você vai lá e bebe. Para você ficar feliz, para você dar uma relaxada dos problemas e tal. E aí, quando eu comecei a ter intimidade com Deus, a princípio, eu falo, Neidiane, o Espírito Santo não me cobrou nem um pouco. Eu continuei. Só que o que eu fui percebendo? Eu fui percebendo que eu não estava mais precisando de beber para mim ficar feliz. Tá no automático, né? Tá no piloto automático. Isso. Eu falei assim, gente, engraçado. Por exemplo, eu pegava um copo, né? Eu começava a beber, mas eu não estava precisando mais daquilo. Eu falei, tá acontecendo alguma coisa errada comigo. E assim, a minha turma sempre foi a turma que gosta de beber. Beber assim,
Normalmente, mas assim, como se diz, socialmente. Não é tão socialmente, não, mas assim, eles ficam alegres e tudo, mas assim, não passa muito disso, não. Então, eu comecei a perceber que eu chegava nos lugares e aí eu começava a conversar com as pessoas e eu não estava mais precisando de... A pessoa me oferecia. E eu até tomava, assim, para poder socializar. Mas até o gosto mudava, gente. É sério, até o Porque gosto... você já estava tão bem, você já estava tão alegre, você não precisava de uma bebidinha para te alegrar. Não precisava. Aí o que eu comecei a fazer? Falei assim, cara, que louco isso. Eu não tô precisando mais de beber nada para me ficar feliz. Eu chego, eu brinco, eu sorrio, eu bato papo e eu falo, né, sabe, coisas engraçadas e tudo. E eu não tô precisando mais de beber. Aí eu comecei a fazer as contas, mas pra que eu vou ficar gastando meu dinheiro para beber, gente, se não tá fazendo mais sentido para mim? Sabe o que eu faço? O que acontece? Eu tomo água tônica agora. Pra mim não ficar... Porque a água tônica, ela tem o mesmo... Eu pego daquelas de latinha que faz... Sabe? Você socializa, você tá ali com latinha pra ficar legal. Porque minha turma ainda, tipo assim... A minha turma que eu falo é os meus parentes, que são, né, são amigos e pessoas que eu tenho um amor, um carinho muito grande. Eles bebem. E eu com a minha água tônica, eu bebo, eu tô ali no meio deles, mas qualquer brechinha que dá, eu tô ali incendiando, sabe? E eu sei que uma hora essas lenhas molhadas, elas vão pegar e vão acender. Top. Tenho certeza Porque disso. a gente vai descobrir, a gente vê que a bebida, ela tá por trás de alguma coisa, né? Ela É uma sempre tá fuga, por né? trás. É uma É fuga. uma fuga. É uma É fuga. uma fuga. É uma fuga, tipo, todas as áreas da vida não estão legais, se eu não tô bem espiritualmente, não tô bem emocionalmente, não tô bem com o meu trabalho, eu vou o quê? Vou desafogar naquilo dali. Eu vejo como uma fuga assim, ó. Por exemplo, você tem o seu trabalho e tal, é rotina. Aí tem uma festa, você quer beber para poder você meio que sair, tipo assim, ó, ficar mais leve. Mas, gente, quando você tá com o seu corpo coberto pelo Espírito Santo, cara, não combina. Não combina, não é nem porque ele fala assim, não bebe. É que você Você realmente... não sente vontade. Você não sente vontade. Não, Você não sente vontade. como diz você, a minha turma também, né? Tem pessoas que bebem, pessoas que não bebem. E vai fazer 30 dias que eu não bebo nada de álcool, nada de álcool. E, tipo, não sou viciada nem nada, mas se eu tô num casamento, reúno na casa dos meus pais, vou pra roça, vou não sei o quê, eu sempre tava ali interagindo e bebendo e tudo. E vai fazer, semana que vem agora, vai fazer 30 dias que, tipo assim, que eu não bebo. E eu não deixei de interagir, não deixei de, sabe, de conectar, de participar das reuniões e tudo. E não me fez, tipo, falta nenhuma. Vai fazer 30 dias e... Tem coisas que não vão mais fazer sentido pra você. E olha, Sabe? Tem coisas que não vão mais fazer sentido. Eu já tentei parar de beber e eu falo que a turma manda muito, porque eu já tentei de parar de beber várias vezes. Aí, por exemplo, eu parava de beber cerveja e ficava só bebendo vinho. Por quê? Várias vezes, mas aí eu não conseguia. Mas eu também não tinha um relacionamento assim que eu tenho hoje com Deus. Aí depois que eu comecei a ter, aí aquilo ali não foi mais um sacrifício eu não beber. É simplesmente... E daí que a pessoa tira, né? A vida de cristã é chata. Esse povo não faz isso, esse povo não faz aquilo, não faz aquilo outro. Gente, você não tem noção do quanto que é bom. Ai, eu vou falar, gente, é libertador. Quando você conhece a Deus de verdade, você é resgatado. Sabe por quê? Tem horas que eu vejo tanta coisa assim, olha, eu sei tudo. Drogas, bebidas, é uma fuga. A pessoa tá assim, olha, ela tá dentro dela se remoendo e tem um vazio, um buraco, que ela não preenche com nada. Então, o que ela faz? Ela se entorpece, ela usa drogas, ela fica bêbada. Para quê? Para ela fugir daquilo ali. Mas quando você começa a reconhecer quem Deus é, o que Ele é poderoso, o que Ele pode fazer na sua vida, meu irmão, você não quer mais nada. Sabe o que você quer? Você quer experimentar dessa paz. Embriagar de Deus. Você quer passar essa paz para outras pessoas e falar com elas, olha, existe outra vida que vale muito mais a pena. É uma vida de verdade. Você começa a ter
propósito, você vive uma vida com propósito. Sabe por quê? Só de você saber que você vai crescer, você nasce, você cresce, você vem, envelhece e morre, olha, isso é um caminho para uma depressão, né? Por exemplo, se a mulher ela é muito bonita e ela vai ficando mais velha, a tendência é o quê? Aparentemente, ela ficar mais feia, mais desinteressante e tal. Gente, eu amo estar perto de uma pessoa mais velha que é carregada de Espírito Santo. Eu acho que aquilo ali tem tanto código que eu fico assim, ó, só ouvindo. De tão interessante que a pessoa se torna para mim. Eu quero ouvir ela falar. E assim, agora imagina se você fica vazio e se a única coisa que a pessoa ela tem é a juventude, é a beleza dela, e os anos vão passando. Gente, isso vai caminhando a pessoa para uma depressão. Mas quando você começa a se encher do Espírito Santo, talvez a carcaça ela já não é mais a mesma. Mas dentro de você é como se você tivesse cada vez renovado e o estético seu não faz mais tanta diferença. É como se você não dependesse daquilo para você viver. Então, você quer transbordar até o último dia que Deus te dá um suspiro de fôlego de vida. É fácil obedecer, gente? Não é. Vou falar que é mentira. Deus me pediu coisas nesses últimos anos e vem me pedindo, que tem hora que eu falo assim, não tô pronta. Às vezes eu finjo que eu não tô vendo. Já aconteceu no passado, eu falo assim, não pode ser, eu tô ficando muito doida. Porque eu falei, não, Deus, não tô pronta. Você me pede isso não, porque eu não vou fazer isso não. Mas Deus me pediu tanta coisa. E quando ele faz isso, gente, é assustador. Mas o fruto da obediência aqui não tem nada igual ao fruto da obediência. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais ele vai te pedir coisas para você abrir mão. Mas ele tá limpando. Ele quer te entregar algo maior. Né? E muitas vezes é aí que a pessoa segura, a pessoa não quer entregar o que ele está pedindo. Eu não sei se vocês já passaram por isso, que é quando você passa por um deserto, que Deus ele se cala. Comigo já aconteceu, dele simplesmente se calar. Gente, todo dia quando eu acordo, que eu vou fazer minha oração, meu devocional, que eu vou buscar Deus, o Espírito Santo ele vem sobre mim. Como que eu sei disso? Eu sinto. Já aconteceu de eu ter que segurar, assim, ó, na cama, para não sentir que meu corpo ia flutuar. É uma coisa que não tem explicação. Você experimenta de algo assim, sobrenatural. Você sabe que não é algo daqui, não é aquela emoção que alguém está me contando um caso, eu me emociono. É diferente, é arrebatador. Então... a gente sente a presença. Isso. E acontece também de, às vezes, eu tá com algum desafio e eu começar a falar com Deus e ele não responder. Ele não responde. Eu fico, meu Deus, será que eu perdi minha conexão com Deus? O que eu fiz? A minha mente, né? O que eu fiz? Mas não é porque nós somos ansiosos. E a gente conversa com Deus e a gente quer a resposta naquele momento nosso. É nosso. Se ele vai me falar, não, você tem que ter calma, porque todo mundo tem que passar deserto. Muitas vezes, quando Deus silencia, ele está te testando. Você que está do outro lado agora, se você estiver passando por esse processo, que às vezes você está falando com Deus e você não sente que Deus tem te respondido, aquieta o seu coração. Aquieta o seu coração e continue buscando e orando. Sabe por quê? A gente não pode orar só quando a gente está motivado. Porque se você orar só quando você está motivado, não é todo dia que você acorda felizinho querendo orar, não. Mas Deus ouve, mesmo quando você não tem vontade de orar e que você dobra o seu joelhinho e ora. E na Bíblia fala, pedi e dar-se-vos-á. Pedir, gente, abre a boquinha e pede. Porque muitas vezes a pessoa, eu já passei por isso, é o seguinte, eu tô passando por um desafio, eu viro e falo assim, Deus sabe, né? Deus sabe o que eu tô passando. Gente, eu não apresentava a Deus o que eu tava passando. Eu ficava, não, Deus sabe, se ele quiser me ajudar, ele sabe. Não, ele sabe. Mas vamos lá. Você já experimentou dobrar o seu joelho e falar para ver o que acontece? Falar, olha, Senhor, eu estou passando por isso está desafiador, o que eu faço, meu Deus, eu estou na sua dependência. E fala hoje, amanhã fala de novo. Gente, eu duvido, Deus responde. Ele sempre responde. Quem não fez, quem está nessa live, são 16 pessoas, vocês estão buscando algo. O que eu tenho para entregar para vocês é isso. Busca que vocês vão encontrar. Não pare de buscar. Não respondeu?
Amanhã fala de novo. Não respondeu? Fala de novo. Não respondeu? Fala de novo. Ele vai te ouvir. Ele quer ouvir você falar com ele. Diferente do inimigo, que não precisa de apresentações, que ele não faz cerimônia, que uma brechinha que você der, ele já chega te dando voadora e dominando toda a sua vida e fazendo tudo que você construiu cair por terra. Deus, ele é um gentleman, ele quer ser convidado, ele quer ser chamado, ele precisa disso. Ele nos deu o livre-arbítrio para isso, porque senão ele fazia só robôs. Ele nos deu o livre-arbítrio para você chegar e chamar. Fala com ele. Deus, eu preciso do Senhor. Eu necessito do Senhor. Eu estou vivendo isso, isso e isso. O que eu faço? Eu estou na sua dependência. Experimenta fazer isso. Um mês direto para ver se ele não te responde. Eu peguei um código pesado outro dia. Você falou do inimigo que ele acha brecha. Gente, um código pesado. Escuta isso que eu vou falar para vocês agora. Outro dia eu li que peguei um código seguinte. Sabe aquela situação quando a gente fala assim... a vontade de Deus. Com a vontade de Deus... Gente, até nessa posicionamento nosso, o inimigo ele acha brecha. Sabe por quê? Porque não é vontade de Deus. Não. Você vai... É aquela questão de exigir e já tomar posse. E você fazer o que tem que ser feito. Quando você fala a vontade de Deus, você tá deixando aberto. Se Deus quiser. Você não tá acreditando no que Deus já preparou para você. E aí, na hora que você coloca... se Deus quiser, que seja vontade de Deus. Cuidado com esse seja vontade de Deus, que o inimigo acha brecha aí. Porque ele sabe que você está duvidando de Deus. Ele sabe que você está duvidando. Porque se você fala, tá na mão de Deus, que seja vontade dele, já é a vontade dele. Quando você lança uma dessa, ele pode achar uma brecha. Olha só, esse código para mim foi pesado, tá? Olha só, eu estava vendo outro dia uma explicação que fez sentido para mim. Quem está aqui na live agora, presta atenção nisso. Uma mulher, ela trabalhava com um cara e ele era muito rico. E ele não tinha parentes próximos. E ele era muito rico, ele era muito rico mesmo. E ela trabalhava para ele já tinha anos. E ele gostava muito dela, porque ela meio que era uma família dele. E ela não sabia nem ler nem escrever. E ele ficou doente. E ele pegou e ensinou ela a assinar o nome dela. E o que acontece? A doença dele veio e foi devastadora e ele morreu muito rápido. E quando ele morreu, ao lado da cama dela, na escrivaninha, ela achou um papel, no final estava escrito o nome dela. E ela achou tão bonito aquilo, ela falou, cara, ele deixou uma carta para mim. E ela era muito, muito pobre. O que acontece? Ela pegou esse papel... ela pôs uma moldura dele e colocou na parede do quarto dela. E os bens dele foi, para o governo, porque ele não tinha parente, tal. E todo dia ela olhava aquela moldura e falava, nossa, que bom que esse homem foi. Ele foi muito importante para mim e tudo mais, tal. E ela passou. Gente, ela morreu assim. Quando ela morreu, que eles olharam na casa dela, que eles acharam, era o testamento. Era o testamento dele passando tudo pro nome dela. E ela era uma milionária e viveu uma vida pobre. Assim somos nós. Quando nós pegamos a nossa Bíblia e colocamos lá no Salmo 91 e não usufruímos do que está escrito ali. É o nosso testamento. Olha, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância e que não sei o que. Tudo lá, as promessas. Gente, são várias promessas que Deus faz para nós. E nós não tomamos posse dela. Como que eu faço isso? Estudando a Bíblia. Se eu não sei, eu peço a alguém. Eu começo a pedir o Espírito Santo para me dar discernimento do que está escrito ali. Ele vai te revelando. Com o Espírito Santo, você consegue entender a Bíblia. Então, a Bíblia aberta sem usufruir é simplesmente um utensílio. Não tem esse testamento na parede. Nós somos filhos de um Deus poderoso que tem um Deus rico, é um Deus amoroso, é um Deus bondoso. E, no entanto, nós vivemos a vida como se fosse pedintes. Como se estivesse mendigando. Gente, presta atenção. Esmolando, a bênção. E vou pedir, vou ver se Deus me ajuda. Gente. Acorda, pessoal, é seu, é só tomar posse. Quanto
mais eu tenho esse discernimento, mais eu falo com Deus. Se é meu, eu quero que é meu. Ele me deu. Eu tenho que tomar posse. Uma coisa que a Andrea falou, a questão de Deus ficar em silêncio de vez em quando, né? Uma coisa que eu peguei para mim, quando o aluno tem prova, o professor ele fica em silêncio. Então, quando eu sinto que mesmo eu buscando Deus está em silêncio, eu pergunto assim, o que você quer me mostrar? Ele está querendo me mostrar alguma coisa. Eu começo a buscar o que ele está querendo que eu aprenda, o que ele está querendo me mostrar. E ele permite muitas vezes que nós passamos por desafios, para nos... Olha, tem vezes que vem desafios tão fortes que você... É como se fosse um teste. É como se fosse um pré-requisito para ele te entregar algo. E toda vez que acontece isso, você vai para o próximo nível. A casca dele está muito fina. Engrossa a casca, pessoal. Para de se sentir muito cheio de nhenhenhê. Não. Não, e essas lutas, esse desafio e essa disciplina, eu peguei um código pesado também. Isso tudo é para compor o testemunho. Não existe um testemunho, ele sempre tem uma dor, uma luta, um desafio envolvido. Verdade. Entendeu? Então, Verdade. para fazer parte do testemunho. Todas as lutas, todos os desafios, todas as dores, todos os momentos de deserto que ele não fala, é tudo para compor um testemunho lá no final. E o fim é melhor do que o começo, né? Você sabe. Bem melhor do que o começo. Sim. A nossa live tá no fim, né, gente? Tá no fim, 2 né? horas O de fim é live. melhor do que o começo, nu. Lara falou, nu, verdade. Oh, vamos ver aqui. Lara falou também, nossa, que forte. Né, falou, por falta de informação. Lara falou, recebo pra minha vida. A Diego aí, André, ó. Diego. Meu amigo Diego. Ok, Meninas, já esse aí que é o Diego. Ó, já falei de Diego também pra ela. Diego Reis, conheço o Diego demais. Eu falei que você não conheço ele. De conhecer de Tabira, de saber que você existe, né, Diego? Não sei se você lembra de mim, não, mas depois você vai lembrar. Temos que conectar aí também. Leandro. Já chamei ele pro piquenique, tá? Oi? Já chamei ele pro piquenique. Já chamou? Bora pro piquenique transbordar com nós lá. Fechou. Meninas, eu acho que por enquanto é isso, né? Podemos encerrar. Agora, quinta-feira tem outra. E agora, dia 6, gente. Ó, pessoal, Tem mais. dia 20. Ó, dia 20. São 20 pessoas. Se a gente tiver acendido uma faísca, nenhuma pessoa que tiver aqui já valeu essa live. Tá pago. Apago. O último código que eu quero deixar aqui também é viva o hoje, sem a ansiedade do amanhã. Lara acabou de falar, tô ansiosa já. Minha irmã virou pra mim, Keila virou pra mim semana passada e tá assim, você tá ansiosa, irmã? Aí eu, não, tipo, fiz uma cara assim pra ela de tipo, não. E depois eu falei assim, nossa, mas será que eu tipo assim, demonstrei que eu tô tipo nem aí? Mas não é, tá nem aí. Eu só tô vivendo um dia após o outro. Porque era uma coisa que tava muito no meu coração. E eu tô assim, gente, se realmente for essa 50, 60 pessoas que estão inscritas ali. E assim, é claro que se eu ficar pensando, eu mentalizo e visualizo o momento, já mentalizei na minha cabeça, eu já visualizei como que a gente vai estar, o que vai acontecer. Só que quando você aprende a viver um dia após o outro, é só hoje, eu tô assim, eu quero muito que chegue, que aconteça, mas eu não tô ansiosa no sentido de que eu estou vivendo um dia após o outro. E o melhor da festa é esperar por ela, né? Então, quando eu tava pra aqui entrar na live, hoje meu dia foi tão corrido, eu cheguei, falei assim, nossa, deixa eu passar um negócio nessa cara aqui pra eu poder falar com as meninas. Aí minha menina tá, mãe, a senhora preparou alguma coisa pra falar? Eu falei, então, não, eu não preparei. Minha filha, Mas já tá preparado, minha filha. Eu vou falar do que eu tenho vivido, porque aí é uma verdade, e a verdade por si só, ela não precisa de muita defesa. Esse código é muito pesado, de tipo, qual que é o código que você pega disso? Repertório. E você vai ter repertório através de quê? De campo de batalha, de vivendo, de conectando com pessoas.
Empiricamente, conhecimento. E justamente, então assim, quando você não tá dando a cara a tapa para bater, como se diz, skin the game, coloca o jogo em risco, sabe? Sua pele em risco, batalha e tudo mais. Então você tem assunto e exemplos para dar, porque a gente tá vivendo isso, a gente tá vivendo aquilo. Né? Então as meninas estão lá me cobrando no grupo. Você já fez o script do negócio? Sabe qual que é o meu... Cadê não sei o que? Eu falei, gente, calma, relaxa. Hoje a Marcela me falou assim, ela me perguntou também se tem o planejamento, ela tá assim, eu tô te perguntando, mas eu sei que a gente pode planejar. E se chegar lá, Deus mandar a gente fazer outras coisas, vai acontecer outras coisas. É claro que eu vou ter um direcionamento, né, pra gente organizar. Mas assim, por mais que eu planeje, por mais que... E hoje eu passei o dia orando e falei assim, Senhor, coloca esse script na minha mente. Coloca esse script que eu quero falar. O seu script. Eu fiquei pedindo ele, coloca o seu script pra mim, sabe? E é isso. Então a gente pode planejar, mas se chegar lá, ele mandar a gente fazer outras coisas. Não, e o Espírito Santo, ele te direciona, sabe por quê? Quando eu tava passando um negócio no rosto, eu falei assim, ai meu Deus, é live, e aí, o que eu começo a falar? Aí, sabe o que eu fiz? Eu dobrei minha cabeça e falei, Senhor, usa minha boca. Ponto. Porque talvez eu vou tentar impactar do meu jeito, eu não vou conseguir fazer o que eu preciso fazer, que é tocar no coração de outra pessoa que está do outro lado. Que às vezes está com algum problema financeiro, às vezes está com algum problema de saúde, às vezes está com algum problema emocional, algo que está incomodando ele. Como vai ser bem humano? Olha, eu não sei se vocês já foram assim, o padre, o pastor, que você foi na igreja e ele não estava com o Espírito Santo falando. Gente, é um desastre, é horrível. Impacta 0 pessoas, você fica ali, aquela coisa morna e fria, muito ruim. Mas quando você vai, ou é um padre, ou é um pastor que está cheio do Espírito Santo, meu Deus, aquilo vai em você e te arrebata. É incrível. E é isso. A vida da gente é isso. E igual você falou, e é a gente encher da verdade. Né? Quando a gente está vivendo e é tudo com verdade, a gente tem repertório, a gente sabe o que falar na hora, sabe? Então, hoje em dia, eu não me preocupo muito com isso. A gente fala até demais. Fala até demais. Ó, beijo da gorda. Beijo, gente. Tamo junto até depois do fim. Gente, tamo junto. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. O último recadinho aqui. Piquenique de negócios, dia 6, domingo agora. 9 horas da manhã na Praça do Areião. Para inscrever, tem o link aqui na minha bio para a gente conhecer melhor vocês através de perguntas. E depois tem o link do grupo do WhatsApp que vocês vão cair para dentro e a gente vai passar mais informações. Lorena, obrigado por acompanhar a gente. Lara também, todos vocês. Eu vou ver na minha agenda se dá para eu ir. Tá? Quinta-feira também tem live, né? Tá. Vamos sua casa. Eu não sei onde você mora ainda não, mas eu vou aí e te pego pelos cabelos. E estarei lá, se Deus quiser. Amém. Beijo, uma noite abençoada, de sono, muito tranquilo para todos vocês. Aí, quem de vocês vai fazer uma oração para a galera que está aqui, pessoal? Quem vai fazer oração? Quem? Vou fazer a oração. Andréia, oradora e assim. Olha, então já que todo mundo pediu para que eu ore, eu oro. Então vai lá. Então peça aí, pessoal. Eu queria que vocês que estivessem em casa agora, que tá na mesma vibe que nós, curvem a sua cabeça, fechem os seus olhos para a gente se conectar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Ti eu rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, vai até o coração dessa outra pessoa que está do outro lado e coloca, meu Pai, dentro do coração dela, toda a paz do Espírito Santo e que seja lá o que ela esteja vivendo, que esteja repreendido em nome de Jesus e que ela experimente dessa paz. Em nome de Jesus, amém. Amém, já é. Beijo. Depois de uma oração dessa, então todo mundo vai dormir com o coração quentinho aí. Vou deixar a live gravada e vou postar ela no YouTube também. Compartilho lá no grupo pra galera que quiser assistir acelerada, ver de novo. Eu sempre gosto de ver as lives de novo pra ver se eu não falei nenhuma besteira. Eu imagino que não, porque é o Espírito Santo que vai mandando nós falando, então não vai me deixar falar besteira, não. Mas tá bom. E aí, não é sobre você, então tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, beijo no coração de vocês. Tchau, com Deus. Tchau. Tamo junto. Até depois do fim. Até.